Continuando, dentro do subsistema de entrada e saída, a gente tem outras coisas, como caching. Qual o objetivo do cache? Cache é parecido com buffer, né? Só que ele é mais simples, ele é sempre somente uma cópia. O buffer, o buffer, quando a gente está armazenando e tirando coisas do buffer, a gente pode estar fazendo algumas operações, por exemplo, no caso de redes, alterando o tamanho dos pacotes. Aqui no caso aqui do cache, não, cache é somente uma cópia e ele é importante para no caso de desempenho. Então eu vou colocar dados que eu estou usando, né, sei lá, dos periféricos, em uma memória mais rápida, né? Aqueles dados mais rápidos vão lá para o cache, que eu preciso de acessar mais rápido vão para o cache, tá? Algumas vezes o sistema operacional mistura cache com buffer, por exemplo, quando ele está transferindo dados do buffer para o disco. O buffer em si, ele serve aqui para melhorar aqui o desempenho, para deixar as coisas mais rápidas. Então, no caso aqui de a gente estar transferindo dados, por exemplo, vamos supor que a gente tem um programinha em C que está escrevendo várias coisas no disco. Então, primeiro esses dados são colocados no buffer e colocar dados no buffer é muito mais rápido do que colocar dados no disco. Aí depois de um certo tempo, né, aí vem o sistema operacional, dá uma olhada como é que está o buffer e transfere todos os dados de uma vez para o disco, melhorando aí o desempenho. Se não existisse o buffer, né, o cache, esse cache misturado com buffer aí, se não existisse isso, então aí a gente, se para cada write a gente tivesse que pegar e transferir os dados para o disco, a gente teria um desempenho bem menor do que transferir um monte de dados de uma vez para o disco, tá bom? Então, falei aqui de cache, agora vou falar sobre um outro tópico aqui, spooling, né? O objetivo do spooling, o spooling é parecido com buffer também, tá? O objetivo é armazenar a saída para um dispositivo. Então, um bom exemplo é o caso da impressora. No caso da impressora, eu tenho vários processos querendo escrever na impressora. Pode acontecer isso. Se cada um se cada processo tivesse controle da impressora e todos estão escrevendo ao mesmo tempo, então a saída da impressora ia ficar uma bagunça, né? Para evitar esse tipo de coisa, então os processos devem colocar os dados em um buffer. Deve acontecer alguma coisa desse tipo. Aí os dados têm que ir para um buffer para depois, né, para um buffer, para esse spooling aqui, né, para alguma área onde para uma área onde eu armazeno a saída para o dispositivo e depois os dados são transferidos para o dispositivo. É um pouco diferente aqui de buffer e de caching, tá? Parecido, um pouco diferente, mas no caso de impressora em si, quem cuida desse spooling aqui não é o kernel não é o subsistema de entrada e saída do kernel, no caso do Linux, tá? No caso do Linux, quando a gente está rodando uma distribuição tipo Ubuntu, então quando o Ubuntu sobe, ele ele cria um daemon que faz esse serviço aqui de spooling, tá? Então a gente pode chamar isso aqui de um spooler, que faz o spooling, né? O spooler da impressora, tá bom? É, o Cyberchats ele comenta que em alguns casos isso aqui é feito pelo sistema operacional, né, Operation System. Em outros casos ele é feito por um daemon, um processo rodando em modo usuário. No caso do Linux, Ubuntu, por exemplo, isso daqui é feito por um daemon. Ele não é feito dentro do kernel não, tá bom? Então a gente falou aqui sobre caching, spooler, agora falar sobre reserva do dispositivo. Então, voltando aqui no caso do spooler, né? Então eu teria assim, eu teria um processo que é o spooler e teria vários outros processos que enviam as suas listagens a serem impressas para o spooler. Aí o spooler organiza, ele que cuida do buffer, cuida de tudo,
e manda isso aqui para a impressora. Então, esse spooler, o que ele tem que ter? Ele tem que ter um acesso exclusivo à impressora. Só ele que manda na impressora. Embora o Linux ele não vai cuidar do spooling dentro do kernel, ele tem que ter uma forma de fazer de dar esse acesso exclusivo a um periférico, né? Tá? Por quê? Vamos supor que eu tenha um outro processo X que quisesse escrever direto aqui na impressora, bypassando aqui o spooler. É óbvio que isso não pode acontecer, né? E o kernel do Linux tem que bloquear esse tipo de coisa. Tem que dar ferramentas para não permitir isso. Que ferramentas são essas? Dentro do kernel, a gente vai ter system calls, que me permitem com que eu aloque ou desaloque, né, periféricos a processos, tá bom? Então, e tem system calls para isso. No caso do Linux, realmente tem system calls para isso. Até onde eu lembro assim de memória, o I/O control é usado para esse tipo de coisa também. Quer dizer, o I/O control é um coringa, né? Serve para tudo aí, mas serve para isso também, até onde eu lembro, tá bom? Quando a gente está dando acesso exclusivo aqui acesso exclusivo de recursos a processos, a gente tem que tomar cuidado com o deadlock. Porque dependendo de como a gente está pegando aqui, atribuindo recursos, né, atribuindo recursos, que sejam periféricos, acesso a periféricos para processos, dependendo de como isso acontece, realmente pode acontecer deadlock e aí trava, os processos ficam travados, um esperando o recurso do outro.